Você já foi tratado como um perigo, só por existir? Naquele sábado à tarde, Clarice voltava do supermercado com a filha de 8 anos no banco de trás. O porta-malas cheio de sacolas, a cabeça cheia de pensamentos e o coração tranquilo por estar a poucos minutos de casa. Vestia uma camiseta simples, calça legging, chinelo de dedo e carregava a expressão típica de quem só queria descansar depois de um dia cheio. Até que uma viatura apareceu atrás, com a sirene ligada e uma urgência que ela não entendia. Ela encostou o carro, como manda a lei. Já tinha feito isso antes. Mas, dessa vez, algo estava diferente. O policial desceu da viatura com a mão na arma e um olhar duro que atravessava o para-brisa. Antes mesmo de perguntar seu nome, já gritava ordens. Desliga o motor, mãos no volante, agora! Clarice obedeceu, com calma. Falava baixo para não assustar a filha. Tentou perguntar o motivo da abordagem. O policial não respondeu. Mandou que ela saísse do carro. Disse que o veículo correspondia à descrição de um usado em um assalto no bairro vizinho. Disse que ela batia com o perfil. Clarice olhou para a filha, com os olhos arregalados, encostada na janela do carro, sem entender nada. Eu só quero mostrar minha identidade. Clarice insistiu, a voz ainda firme, apesar do tremor que começava a crescer por dentro. Não se mexe, gritou o policial, puxando-a pelo braço e a algemando ali mesmo, na frente da filha. A menina chorava, gritava, mamãe, enquanto a mãe era empurrada contra o capô. A rua inteira via, e ninguém fazia nada. Até que Clarice disse, com a voz baixa entre os dentes, minha identidade está na bolsa, mas o que o senhor vai encontrar lá dentro talvez faça o senhor se arrepender de cada segundo dessa abordagem. A história que se desenrola a partir daí vai te deixar em silêncio. E com raiva, muita raiva. O policial hesitou. Por um segundo, o aperto nas algemas diminuiu, mas logo ele recuperou a dureza. Fica quieta, rosnou, empurrando Clarice mais uma vez contra o capô do carro. Ela prendeu a respiração, sentiu o rosto arder não pela força, mas pela humilhação. A filha, Júlia, continuava chorando no banco de trás, presa na cadeirinha, sem entender por que estavam tratando a mãe dela como uma criminosa. Clarice conhecia aquele tipo. Jovem, branco, cheio de autoridade e medo disfarçado de valentia. Ele não via uma mulher, muito menos uma mãe. Ele via um perigo, uma ameaça, alguém fora do lugar. E tudo isso apenas pela cor da pele dela. O uniforme dele dizia Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas o jeito como ele falava gritava outra coisa. Poder sem limite, sem escuta, sem vergonha. Oficial, eu sou servidora pública, de carreira. Se você abrir minha bolsa, vai entender tudo. Mas, por favor, tira essas algemas. Minha filha tá vendo tudo isso. Ela tentou manter a voz controlada, embora a vontade fosse de gritar. Não por raiva, mas por desespero. Servidora pública? Sei, tá cheio de gente com RG falsificado por aí. Você acha que porque fala bonito e anda de carro bom vai me enganar? Respondeu ele, abrindo a porta do carro e puxando a bolsa com brutalidade. Jogou-a sobre o capô, começou a revirar os compartimentos com pressa, como quem procurava uma arma, droga, qualquer coisa que confirmasse o que ele já havia decidido, que ela era culpada. E então ele viu. A carteira funcional da Polícia Civil de São Paulo. O brasão dourado refletindo o sol da tarde. Abaixo dele, em letras destacadas, Clarice Maria da Silva, investigadora de polícia, setor de inteligência tática. O silêncio caiu como uma pancada seca. O policial ficou paralisado. O rosto, antes tenso e desafiador, perdeu a cor. Os olhos correram do brasão para o rosto de Clarice, ainda pressionada contra o carro, com as mãos nas costas. Ele não sabia o que dizer. Ela sabia exatamente. Agora que você viu quem eu sou, vai me soltar ou vai esperar meu superior te ligar pessoalmente? Disse ela, ainda com a voz baixa, mas firme como uma lâmina. Ele hesitou.
Eu não sabia. A senhora não falou antes. Eu falei, mas você não quis ouvir. Você decidiu que eu era suspeita só por existir. Você acha que mulher preta andando de carro bom é o quê? Tráfico, roubo. Você nunca pensou em perguntar o meu nome. E agora que descobriu, quer fingir que foi engano? Ele tentou destravar as algemas, mas a mão tremia. A chave caiu no chão. Ele se abaixou, pegou, tentou de novo. Quando finalmente conseguiu, Clarice recuou um passo, massageando os pulsos vermelhos. Não disse mais nada por alguns segundos. Apenas virou-se lentamente para encarar a filha, ainda com os olhos molhados. Tá tudo bem agora, filha. A mamãe tá aqui. O segundo policial, uma mulher parda, que até então tinha ficado dentro da viatura, finalmente se aproximou. A senhora está bem? Precisa de atendimento médico? Clarice olhou para ela como quem enxerga uma chance de lucidez num mar de violência. Você viu tudo e não fez nada. É isso que você chama de parceria policial? A mulher ficou em silêncio. Baixou os olhos. Desculpa, Clarice deu uma risada curta, amarga. Você sabe o que eu vou fazer agora? Vou direto para a corregedoria e depois para o Ministério Público, porque o que aconteceu aqui não é exceção, é regra e chega. O policial ainda tentava justificar. É que o carro, a placa, parecia com a descrição. Parecia. Mas você não checou, não perguntou, não fez o mínimo. Você preferiu a abordagem violenta. Sabe por quê? Porque você pode. Porque você sabe que, na maioria das vezes, ninguém vai te cobrar. Só que hoje você abordou a pessoa errada. Clarice se abaixou, pegou sua bolsa e olhou de novo para a filha. Vamos para casa, meu amor. A menina desceu do carro devagar, com os olhinhos fixos na mãe. Clarice a pegou pela mão e entrou com ela de volta no carro. O coração ainda disparado, as mãos tremendo, mas os olhos firmes. Ela ligou o motor, a marcha engatada. Mas antes de sair, abaixou o vidro e falou mais uma vez com os dois policiais. Vocês deveriam se perguntar quantas vezes já fizeram isso com alguém que não tinha uma carteira funcional para se defender. Quantas mães, quantos pais, quantos jovens vocês já humilharam assim? Eu vou responder por mim. Mas vocês vão responder por quantas pessoas? Então partiu. A rua pareceu mais longa do que o habitual. O caminho até em casa parecia atravessado por uma névoa pesada, feita de raiva, de vergonha, de impotência, mas também de decisão. Na cabeça de Clarice, cada passo seguinte já estava traçado. Registrar boletim de ocorrência, solicitar as imagens da câmera da viatura, acionar a corregedoria, buscar apoio jurídico. Aquilo não ia passar batido. Em casa, colocou Júlia no sofá, serviu um suco, ligou o ventilador. A filha ainda estava assustada. Mãe, ele ia te prender mesmo? Clarice se ajoelhou ao lado da menina. Ia, filha, porque ele achou que podia. E se eu não tivesse aquela carteirinha, talvez ele tivesse conseguido. Mas por quê? Você não fez nada. Porque às vezes, filha, para algumas pessoas, a nossa cor já parece um crime. A menina não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro da mãe. Clarice deixou-se ficar ali, sentindo o peso do momento. Ela era forte, treinada. Já tinha entrado em becos armada, investigado milicianos, prendido homicidas, mas nunca se sentira tão vulnerável quanto naquela rua, naquela tarde, na frente da filha. E o mais cruel de tudo era saber que, se fosse outra pessoa, uma manicure, uma balconista, uma doméstica, talvez ninguém estivesse ouvindo aquela história, mas ela não ia se calar. Pegou o celular, ligou para o delegado responsável pela corregedoria da Polícia Civil. Contou tudo. Depois escreveu um relato detalhado, com horários, placas, palavras exatas. Mandou para o sindicato, para a ouvidoria da PM e para duas colegas jornalistas que ela sabia que não deixariam o caso morrer. No dia seguinte, o assunto já estava circulando em grupos de policiais e agentes de segurança. Não demorou para um portal local publicar a manchete. Investigadora da Polícia Civil é algemada por PMs em abordagem irregular
na zona sul de São Paulo. O texto não citava nomes, mas já era suficiente para levantar poeira. As reações começaram a vir rápido, algumas de apoio, outras de deboche, e várias tentando transformar a vítima em vilã. Diziam que ela devia ter se identificado de outra forma, que talvez tivesse sido arrogante, que tudo era exagero. Clarice ignorou, sabia exatamente o que estava fazendo. 3 dias depois, foi convocada para uma reunião com o secretário de Segurança Pública. O caso tinha ganhado atenção. E não só pela violência, mas por quem ela era. Clarice chegou pontual, sem maquiagem, sem pose, com os documentos nas mãos e a memória afiada. Sentou-se diante da mesa de vidro, olhou nos olhos do secretário e disse: "Não estou aqui para pedir desculpa, nem para ouvir justificativas. Estou aqui para exigir mudança, porque da próxima vez, quem estiver na mira pode ser minha filha." Ele ouviu. Disse que providências seriam tomadas. Mas Clarice já conhecia bem aquele tipo de resposta. Política. Vazia. Educada demais para ser honesta. Na saída, uma repórter da TV Cultura tentou abordá-la. Clarice recusou a entrevista. Ainda não era o momento. Naquela noite, sentada na varanda, olhando a cidade escura e barulhenta, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de dor, mas de alívio, de cansaço e de certeza. Ela tinha sobrevivido, mas não ia deixar isso terminar em silêncio. 2 dias depois da reunião com o secretário, Clarice foi chamada para prestar depoimento formal na Corregedoria da Polícia Militar, no centro de São Paulo. Chegou cedo, com uma pasta organizada por ordem cronológica, prints das mensagens trocadas com os 190, fotos dos pulsos marcados pelas algemas, um print da reportagem do site, a gravação da câmera de segurança de uma casa vizinha, que mostrava nitidamente o momento em que ela era puxada do carro, e até o desenho que Júlia fez naquela mesma noite, mostrando a mãe algemada ao lado de uma viatura. Na sala da corregedoria, um investigador a esperava. Era um homem grisalho, de expressão neutra, mas olhos atentos. Ele ofereceu um copo de água. Ela recusou. "Pode começar, investigadora Clarice." Ela começou, sem elevar a voz, sem hesitar. Contou exatamente como tudo aconteceu. Desde a sirene até a humilhação pública, a filha chorando no banco de trás. A frase: "Você bate com o perfil." Repetiu essa frase pausadamente, com uma clareza que encheu a sala de gelo. O investigador escrevia tudo, não interrompia. Quando ele viu a minha carteira funcional, mudou completamente, mas não pediu desculpa, não se justificou. Só ficou com medo. Medo não de ter feito algo errado, mas de ter feito com a pessoa errada. Ela então entregou a gravação em pendrive, os documentos impressos, a identificação do policial envolvido, soldado Vinícius Alvim Costa, e o nome da policial que acompanhava a viatura, Cabo Adriana Oliveira. O investigador recolheu tudo com cuidado. Olhou para ela por alguns segundos antes de dizer: "Não é a primeira queixa que recebemos contra o soldado Costa, mas é a primeira que vem de uma investigadora da Polícia Civil. Isso pode mudar as coisas. É isso que vocês esperam? Que alguém com patente denuncie? Enquanto isso, quantas mulheres como eu foram abordadas sem câmera por perto, sem testemunha, sem função pública, e só ficaram com a dor?" O homem respirou fundo. "Eu entendo sua indignação, mas você sabe como funciona o sistema." "Eu sei. É por isso que estou aqui." No dia seguinte, a matéria foi parar nos jornais impressos. Manchetes como "Policial Civil é vítima de racismo institucional" e "Investigadora negra sofre abuso de PMs em SP" ganharam as bancas. Programas de rádio discutiam o tema. E nas redes sociais, o nome de Clarice começava a circular, às vezes com respeito, outras vezes com ódio. Ela passou a receber mensagens. Muita gente a parabenizava pela coragem. Outros a chamavam de vitimista. Alguns a acusavam de querer aparecer. Ela lia cada uma das mensagens com uma mistura de incredulidade e lucidez.
Sabia que esse era o preço por romper o silêncio. Na delegacia onde trabalhava, o clima também mudou. Colegas que antes a cumprimentavam com sorrisos, agora evitavam seu olhar. Alguns diziam baixinho nos corredores: mexeu com os Mílico, deu ruim para ela. Outros, especialmente os mais antigos, vinham em particular mostrar apoio. Você fez certo, Clarice, mas fique esperta. Eles vão tentar desmoralizar você. Ela já esperava por isso. E a tentativa veio rápido. Uma semana depois da denúncia formal, uma matéria anônima foi vazada para um blog sensacionalista, insinuando que Clarice já teria se envolvido em outras situações conflituosas no passado. Era mentira, mas o estrago estava feito. O blog insinuava que ela tinha um temperamento difícil, que talvez tivesse provocado a abordagem. Clarice leu aquilo sentada na cozinha, com a TV desligada e a filha brincando no quarto. A raiva veio primeiro, depois a náusea. Por fim, a vontade de rir. Pegou o celular, ligou para um amigo jornalista. Quero contar tudo, do meu jeito, em vídeo. 2 dias depois, o vídeo foi ao ar. Era uma entrevista simples, gravada numa sala neutra, sem cortes agressivos, sem trilha dramática. Apenas Clarice falando, com firmeza e emoção, sobre tudo o que viveu. O vídeo explodiu. Em menos de 24 horas, mais de 500 mil visualizações. Comentários, compartilhamentos, apoio. A resposta pública virou uma avalanche. Mulheres negras começaram a relatar suas próprias experiências com abordagens violentas. A hashtag Se Fosse Sem Kratia viralizou. Centenas de depoimentos inundaram as redes. Uma diarista do Capão Redondo que foi algemada em frente ao filho de 5 anos. Uma professora de Guarulhos parada 5 vezes em um mês por estar dirigindo um carro bom demais. Clarice leu cada relato. Chorou com alguns. Se revoltou com outros, mas todos confirmavam a mesma coisa. O que aconteceu com ela era parte de algo muito maior. E agora estava à vista de todos. A pressão pública fez efeito. O Comando-Geral da PM emitiu uma nota oficial anunciando o afastamento preventivo do soldado Vinícius Costa, abertura de inquérito disciplinar e encaminhamento do caso ao Ministério Público. Também afirmaram que a conduta da cabo Adriana estava sob apuração. No entanto, nada disso devolvia o que havia sido tirado. Naquela semana, Clarice recebeu uma carta anônima na delegacia. Um envelope pardo, sem remetente. Dentro, apenas uma folha impressa com letras em caixa alta. Você sujou a classe. A gente sabe onde você mora. Ela não se assustou. Ela se revoltou. Entregou a carta à corregedoria. Aumentaram sua segurança. Mas ela sabia que o verdadeiro perigo não estava no envelope. Estava no silêncio cúmplice de quem lê isso e pensa, bem feito. Na sexta-feira, Clarice foi convidada para participar de uma roda de conversa com mães da Zona Leste, no Centro Cultural São Mateus. Ela foi sem escolta. Levou a filha. Sentou no chão com as mulheres. Ouviu histórias de perdas, de abusos, de filhos mortos em abordagens suspeitas. Não falou muito. Quando falaram dela, disse apenas: eu não sou melhor do que nenhuma de vocês. Só tive sorte de ter um crachá. Na volta para casa, Júlia, no banco de trás, perguntou: mãe, por que as pessoas ficam tão bravas quando você fala a verdade? Clarice dirigia devagar com as janelas abertas. Porque quando a gente fala a verdade, a mentira que eles contavam para eles mesmos começa a desmoronar. A menina pensou por alguns segundos. Mas a verdade é boa, né? Clarice sorriu, sem desviar os olhos da estrada. Mas às vezes, filha, ela machuca, porque limpa o que muita gente preferia manter sujo. Quando chegou em casa, havia um repórter esperando na frente do prédio. Clarice desceu do carro, pediu que ele respeitasse sua filha e recusou a entrevista, mas deixou um recado: eu não sou vítima, eu sou prova. Subiu com a filha pela escada, respirando fundo. Não porque estivesse cansada, mas porque estava começando a entender que aquilo que vivera
Aquela dor, aquela fúria, aquele momento de escolha, agora pertencia a algo maior do que ela. E ela estava disposta a continuar. Na semana seguinte, Clarice foi chamada para depor no Ministério Público Estadual. Era o passo que ela mais esperava e o que mais temia. Esperava porque ali, diferente da corregedoria, a chance de o caso caminhar de fato para a responsabilização era maior. Temia porque sabia que, a partir dali, o processo deixava de ser dela para se tornar um jogo institucional. E nesse jogo, nem sempre o lado certo vence. O promotor a recebeu com formalidade. Um homem branco, terno, escuro, óculos finos e sorriso que parecia ensaiado. Na sala, também havia uma assessora e uma promotora auxiliar. Clarice sentou-se diante deles com as costas eretas, a pasta de documentos no colo, a mão firme sobre a perna. Queremos ouvir seu relato completo, senhora Clarice. Já temos os documentos enviados pela corregedoria, mas sua fala é essencial. Ela assentiu. Não havia ensaio. Cada palavra já estava gravada na carne. E ela falou. Descreveu, uma vez mais, cada segundo da abordagem. O tom de voz do policial, o momento em que foi arrastada, os gritos da filha, o instante em que viu sua dignidade ser dilacerada no meio-fio. A sala ficou em silêncio. Nenhum dos três interrompeu. Vocês sabem o que me destruiu naquele dia? Ela disse, olhando diretamente para a promotora auxiliar. Não foi a dor no braço, nem o medo. Foi o olhar da minha filha. A forma como ela me viu sendo tratada como lixo. Como se eu fosse um objeto perigoso. Aquilo não vai sair da cabeça dela. Nunca. A promotora respirou fundo. Sinto muito por tudo isso, senhora Clarice. Vamos fazer o possível para garantir justiça. Clarice ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu, sem agressividade, mas com firmeza. Eu não vim aqui buscar consolo, vim cobrar consequência. Ao sair da sala, encontrou no corredor uma outra mulher esperando. Morena, de cabelos presos e uniforme do Tribunal de Justiça. Estava nervosa, segurando uma pasta apertada contra o peito. Quando Clarice passou, ela se levantou. Desculpa, você é a investigadora Clarice, né? Sou. Eu vi sua entrevista. Vi tudo. Eu passei por algo muito parecido. Mas eu não tive a sua sorte. Eles me algemaram dentro de casa, na frente da minha mãe. Disseram que eu era cúmplice do meu primo. Eu era só uma técnica de enfermagem voltando do plantão. Clarice a olhou nos olhos. Você denunciou? A mulher balançou a cabeça. Eu não tinha provas, não tinha coragem. Clarice segurou a mão dela. Agora tem, e tem gente ouvindo. Faz isso por você. Na mesma tarde, o Sindicato das Mulheres Policiais Negras do Estado de São Paulo divulgou uma nota de apoio público a Clarice. Assinada por mais de 200 servidoras da Ativa e da Reserva, a carta denunciava não apenas o episódio de Clarice, mas um padrão de conduta que vinha se repetindo há décadas nas ruas, nos quartéis e nos corredores das delegacias. Elas chamaram de racismo fardado. No fim do dia, Clarice voltou para casa exausta. Júlia estava com a avó. A sala estava escura, silenciosa. Ela não acendeu a luz. Sentou-se no sofá e fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos dias, chorou sozinha. Não de medo, não de desespero, mas de tudo junto. De ser forte o tempo todo. De ter que explicar o óbvio. De ter que provar o tempo inteiro que merecia existir com dignidade. Na segunda-feira, foi convidada para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O tema era violência institucional contra mulheres negras. Clarice pensou em recusar. Estava cansada de ser transformada em símbolo, mas sabia que, se não fosse ela, ninguém falaria com o mesmo peso. No plenário, a mesa era composta por ativistas, parlamentares, juristas e vítimas. Clarice falou por último. Começou com calma. Depois, a voz foi crescendo. O que aconteceu comigo não foi exceção. É rotina. A única diferença é que eu tinha um distintivo.
Mas e se fosse uma vendedora ambulante? E se fosse uma mãe desempregada? Quantas Clarices já foram arrastadas pela rua sem ninguém para filmar? E vocês ainda chamam isso de abordagem padrão? Isso é brutalidade, isso é racismo institucional. Os aplausos foram espontâneos, longos. Mas Clarice não sorriu. Não estava ali por aplausos. No final da audiência, uma deputada estadual se aproximou e disse que estava propondo a criação de um protocolo estadual de conduta antirracista para abordagens policiais, que daria o nome de Clarice ao projeto. Ela agradeceu, mas respondeu: "Não coloquem meu nome num papel se vocês não vão garantir que ele vire prática nas ruas. Eu não quero homenagem, quero mudança." Naquela mesma semana, um grupo de policiais militares organizou um ato em frente ao batalhão da Zona Sul, onde trabalhava o soldado Costa. Cartazes diziam: "A PM merece respeito e não generalizem." Clarice soube pela TV. Assistiu de braços cruzados, o maxilar travado. Em seguida, veio a tentativa de intimidação. Um carro com película escura parou 3 vezes na porta do prédio dela em horários distintos. Nenhum vizinho conhecia o veículo. Clarice denunciou. Instalou câmeras. Não disse nada à filha, mas à noite dormia com a arma ao lado da cama. Mesmo assim, não recuou. No sábado, participou de uma roda de conversa com jovens pretos de escolas públicas, organizada por uma ONG da Brasilândia. Era um galpão simples, cheio de cadeiras de plástico e cartazes nas paredes com frases de resistência. "Vocês sabem qual é a primeira coisa que eles tiram da gente quando nos abordam na rua?" perguntou Clarice. Um garoto respondeu: "O direito de responder." Quase isso. Mas antes disso, eles tiram a humanidade. Eles não perguntam quem você é. Eles presumem. E tudo que vem depois é só uma tentativa de confirmar o que já decidiram sobre você. Um silêncio forte preencheu a sala. Outro adolescente levantou a mão. "Você ainda acredita que dá para mudar?" Clarice demorou a responder. "Eu não sei se dá, mas sei que se a gente parar, eles vencem." No caminho de volta para casa, Clarice recebeu uma ligação. Era o promotor que conduzia o inquérito. A voz dele estava mais empolgada que da última vez. "Clarice, o Ministério Público vai apresentar denúncia formal contra o soldado Costa por abuso de autoridade, constrangimento ilegal e racismo." Ela parou o carro no acostamento. Silêncio. "Você está me ouvindo?" insistiu ele. "Sim, estou ouvindo. Queria que soubesse antes da imprensa. A denúncia vai ser divulgada na segunda-feira." "Obrigada." Ela desligou. Fechou os olhos por alguns segundos. Tinha vencido? Não, não ainda. Mas pela primeira vez, sentia que o sistema havia escutado. Não porque quis, mas porque ela obrigou. E isso já era mais do que a maioria tinha conseguido. Na segunda-feira de manhã, Clarice acordou antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas os primeiros ruídos da cidade já se misturavam ao som do ventilador do quarto. Levantou devagar, fez café, tomou um gole em silêncio. Em seguida, abriu o notebook e acessou o site do Ministério Público. Lá estava. Ministério Público denuncia policial militar por racismo, abuso de autoridade e constrangimento ilegal. O nome de Vinícius Costa estampado logo no primeiro parágrafo. O trecho do processo destacava: "A vítima foi abordada de maneira truculenta, sem justificativa legal plausível, mesmo após apresentar-se como servidora pública. O agente agiu motivado por perfilamento racial." Clarice respirou fundo. Ela tinha nome, tinha rosto, tinha história. E agora tinha um processo oficial para provar que o que viveu não era exagero, nem invenção, era violência. Enquanto tomava o café, Júlia apareceu na porta da cozinha com o uniforme escolar, os cabelos presos num coque mal feito e um bocejo preguiçoso. "Mãe, o moço que te prendeu vai ser preso agora?" Clarice sorriu com ternura, mesmo com os olhos ainda pesados. "Talvez não preso, filha, mas ele vai ter que responder pelo que fez, e isso já é alguma coisa."
Ele não pode mais prender outras mães? É isso que a gente quer, que ele e outros pensem 2 vezes antes de fazerem de novo. Júlia assentiu devagar, pegou uma banana na fruteira e sentou-se à mesa. Clarice sabia que aquela menina nunca mais veria a polícia da mesma forma, mas ao menos veria que a mãe dela não se calou. Naquele mesmo dia, Clarice voltou ao trabalho. Chegar à delegacia foi como atravessar um campo minado. Alguns colegas a cumprimentavam com respeito. Outros desviavam o olhar. Um investigador antigo fez questão de dizer alto no corredor: "Tá virando moda agora se vitimizar por qualquer abordagem." Ela parou, virou-se para ele e disse com calma: "Você tem uma filha, não tem?" "Tenho." "Por quê?" "Então, imagina ela crescendo, estudando, passando em concurso, virando policial e depois sendo algemada na rua por outro policial, só por ser mulher e preta. Se isso para você é vitimismo, a sua filha corre perigo." Ele não respondeu. Apenas baixou os olhos e saiu. No final da tarde, Clarice recebeu um e-mail da assessoria da Defensoria Pública. O caso dela tinha sido incluído como exemplo de estudo no novo programa de formação antirracista da Polícia Paulista. Ela seria convidada a falar, se quisesse, com novas turmas de soldados em formação. Ela não respondeu de imediato. Sabia que aquela era uma porta importante, mas também sentia o peso de ser sempre a exceção, a voz solitária tentando furar um sistema que se recusa a mudar. Na sexta-feira, participou de uma audiência comunitária na Câmara Municipal. O auditório estava cheio. Mães de vítimas, lideranças de bairro, jovens universitários, professores. No palco, Clarice falou com a mesma firmeza que a tornara referência nos últimos dias. "Eu sou uma mulher negra, sou mãe, sou investigadora e fui humilhada na frente da minha filha por um policial que viu minha cor antes de ver meu nome. Isso não é caso isolado, isso é projeto, isso é estrutura. E enquanto a estrutura não mudar, a violência vai continuar." Aplausos. Longos. Em pé. Quando ela desceu do palco, uma senhora a esperava com os olhos marejados. "Minha filha morreu numa abordagem como a sua, mas ela não tinha crachá. Obrigada por não se calar." Clarice abraçou aquela mulher com força, sem palavras, porque ali não cabiam discursos, só presença. No sábado, foi ao parque com Júlia. Pela primeira vez em semanas, desligou o celular. Sentaram-se na grama. Comeram pipoca. Clarice empurrou a filha no balanço e, por alguns instantes, permitiu-se esquecer. O mundo ainda era hostil, ainda era injusto, mas naquele pedaço de tarde, o sol tocando o rosto da filha bastava. Mais tarde, já em casa, viu no celular uma mensagem inesperada. Era de Adriana Oliveira, a policial mulher que estava na viatura com Vinícius Costa. A mensagem dizia: "Investigadora Clarice, eu sei que fiquei calada e me arrependo. O que aconteceu ali foi errado e eu não deveria ter me omitido. Eu vou testemunhar, vou dizer a verdade." Clarice leu e releu aquela mensagem. A resposta veio só horas depois. "Obrigada. Falar a verdade sempre é mais difícil do que fingir que nada aconteceu. Que bom que você escolheu o caminho certo." Na semana seguinte, Clarice foi chamada para participar de um grupo de trabalho interinstitucional sobre práticas policiais e direitos humanos. Sentou-se à mesa com promotores, juízes, defensores, coronéis. Todos queriam ouvir, mas nem todos queriam mudar. Ela sabia disso. Sabia que mesmo com denúncias, com manchetes, com provas e com indignação pública, muitos iriam continuar tratando aquele episódio como exceção ou má conduta individual. Mas ela não estava mais sozinha. Nos corredores da delegacia, uma escrivã negra começou a usar um broche com os dizeres: "Eu poderia ser Clarice." No grupo do WhatsApp da escola da filha, mães começaram a compartilhar dicas sobre como reagir em abordagens. Nas redes sociais, outras mulheres negras começaram a contar suas histórias. E aos poucos, a dor de Clarice deixou de ser apenas dela. Virou voz, virou denúncia, virou movimento.
Na noite do último domingo do mês, Clarice sentou-se na varanda com um caderno no colo. Escreveu uma frase apenas. Não basta sobreviver, é preciso fazer com que escutem. Fechou o caderno, levantou-se e entrou em casa. A filha já dormia. O mundo continuava o mesmo, desigual, violento, racista. Mas agora havia uma ficha processual com nome, data, motivo e denúncia. Havia uma mãe que não abaixou a cabeça e havia uma história que precisava ser contada, muitas e muitas vezes. Se você chegou até aqui, não fique em silêncio. Compartilhe. Inscreva-se no canal e ajude essa história a chegar onde precisa, nos ouvidos de quem ainda finge que isso não acontece. Porque a mudança começa quando a verdade incomoda.